Bom dia, companheiros. É uma delícia estar com vocês em mais uma manhã de sexta-feira. E dando início à nossa 40ª reunião ordinária, eu peço a todos que saúdem o pavilhão nacional. Eu agradeço a presença de todos aqui. É muito gostoso iniciar a sexta-feira olhando vocês, o quadradinho com o rostinho de vocês. E eu informo que a reunião do clube está sendo gravada e depois ela vai ficar disponível, então, no nosso canal do YouTube. Vocês podem compartilhar o link e deixar que mais pessoas conheçam o nosso clube e o trabalho do Rotary. Caso alguém precise sair antes do final da reunião, não tem nenhum problema, nenhum constrangimento. Nós entendemos os compromissos pessoais e profissionais de cada um. E quanto aos microfones, eles foram desligados e vocês podem ligá-los quando for passada a palavra para vocês. E caso ocorra algum problema técnico na reunião, eu peço que vocês informem ao companheiro. Ai, eu caí. Aí, pai. Aqui apareceu que eu caí, peraí. Pode continuar. Continue. Pareceu que tinha encerrado a reunião, desculpa. E caso tenha, então, algum problema técnico, eu peço que vocês informem ao companheiro Olímpio para ele poder assisti-lo nesse momento. E agora eu passo a palavra à nossa diretora de protocolo, Adriana De Witt, para que anuncie a pauta e os presentes. Olá, companheira presidente, Daniele Olímpio, companheiros, convidados, um bom dia. Sejamos todos bem-vindos à 40ª reunião ordinária do ano rotário 2020-2021, sob o lema O Rotary abre oportunidades. Hoje, em nossa pauta, teremos a palestra sobre relacionamentos familiares em tempos de pandemia, ministrada pelo companheiro Rogério De Gaspari. E nosso clube saúda as presenças dos companheiros sócio honorário Luiz Roberto Olímpio, sócios fundadores Rafael Faria e Andreia Toffolo, Solange Olímpio. Que tenhamos todos uma excelente e proveitosa reunião. Obrigada, Adri. Eu convido agora o nosso primeiro secretário, Edson Guzmin, para que ele anuncie o expediente da secretaria. Bom dia a todos. Da agenda do distrito, temos a 63ª Conferência Oportunidades para Servir, que ocorrerá de 28 a 30 de maio. A conferência será híbrida, ou seja, quem quiser pode participar presencialmente e quem quiser poderá participar virtualmente. A conferência distrital tem uma programação especial com palestras muito interessantes, workshops de temas relevantes e momentos de descontração e companheirismo. A conferência será transmitida pelo Zoom, YouTube e Facebook. Quem preferir a participação presencial, o grande evento ocorrerá em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real, seguindo as normas sanitárias. As informações já foram repassadas ao grupo do WhatsApp, mas qualquer dúvida é só entrar em contato e perguntar. E ainda estão abertas as inscrições para a convenção virtual de 2021, que ocorrerá de 12 a 16 de junho. A taxa de inscrição é de $65. Quem tiver interesse, solicite e mandaremos o link de inscrição. E apenas lembrando, não se esqueçam de informar a presença em eventos, reuniões de outros clubes e em grupos de companheirismo para que possamos proceder à recuperação de suas presenças. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Guzmin. Gente, a nossa convenção a nossa conferência já é na semana que vem, então apenas ressaltando o que o Guzmin já falou, ela vai ser híbrida, então quem tiver a possibilidade de ir presencialmente precisa se inscrever, porque eles vão atender número limitado, eles vão atender acho que com 20% da capacidade, mais ou menos, se eu não me engano, eu não lembro o percentual certinho, mas
Então, quem puder ir vai ser muito legal, quem não puder vai ser tudo virtual também. Então, vale a pena conferir para nós vermos as premiações, o que os clubes têm feito, vão ter palestras bem bacanas. Eu vou compartilhar todas as informações de novo com vocês no grupo depois. E agora eu convido o companheiro Murilo Figueiredo para o companheirismo da manhã. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos. O aniversariante da semana, dia 27 de maio, é aniversário da Fernanda de Gaspari, esposa do companheiro Rogério. Datas comemorativas. Hoje, 21, sexta-feira, Dia da Língua Nacional, Dia do Afiliado, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Sábado, 22, Dia do Apicultor, Dia Internacional da Biodiversidade, Dia do Abraço. Domingo, 23, Dia de Pentecostes e Dia da Juventude Constitucionalista. Dia 24, segunda-feira, Dia da Infantaria, Dia do Datilógrafo, Dia do Telegrafista, Dia do Vestibulando, Dia Nacional do Café, Dia Nacional do Milho e Dia Nacional do Calcário Agrícola. Dia 25, terça-feira, Dia da Indústria, Dia do Massagista, Dia Nacional da Adoção e Dia do Trabalhador Rural e Dia da Costureira. Dia 26, quarta-feira, teremos um dia de eclipse lunar total, tá? Em 2001. Vão ser 2 eclipses, essa é mais na Ásia, norte da África e um pouquinho da Europa, que vai ser. Nós não vamos ter essa possibilidade de visualizar. Também na quarta, Dia do Desafio. Dia 27, quinta-feira, Dia Nacional da Mata Atlântica, Dia do Profissional Liberal e Dia do Serviço de Saúde. Seriam as datas da semana. Boa reunião a todos. Obrigada, Murilo. A informação do eclipse foi interessante, mas eu fiquei nostálgica pelo dia do abraço. Vou abraçar muito a minha família que mora aqui comigo, já que não dá para abraçar todo mundo, né? Mas tudo bem. Então, agora eu passo a palavra ao nosso companheiro Luiz Olímpio, que trouxe uma reflexão rotária para a gente, super especial. Companheiros, mais uma vez, bom dia. Eu quero trazer uma mensagem do governador, que em todos os planos de ação, eles são, essa mensagem vem, e é uma de um ano rotário bem passado, né? Chama Criar Consciência, Ser Atuante, Tomar Ação. Quando queremos buscar soluções para os clubes, comunidades e para o mundo, percebemos o quanto é importante criar consciência. Exemplo, o mundo atingiu 6 bilhões de habitantes. Cabe a pergunta, 1.100.000 rotarianos em um mundo com tamanha população é muito? Por sua vez, nosso distrito conta com uma população de vários milhões de habitantes, como inúmeras comunidades sem Rotary Clubs. Da mesma forma, cabe a pergunta, 1.700 famílias são suficientes para levar a mensagem de Rotary e servir mais de meia centena de municípios do distrito? Através desse exemplo, companheiros, percebemos que a criação da consciência abre nossas mentes para o que está acontecendo, permitindo-nos ir ao âmago da questão. Assim, incita-nos, impele-nos rumo à solução. Após criar consciência, para sermos atuantes, para tomarmos ação, temos também que libertar nossas mentes para das críticas infrutíferas, que nada constroem. Nosso presidente DRI, Frank Devlin, em sua mensagem aos presidentes de clube, diz: se algo não está funcionando, inovem. Tenham a coragem de inovar. Cita ele como exemplo. Tornem as reuniões mais atrativas, dinâmicas, assim, para tomarmos ação, criando novos mecanismos de trabalho. Temos, portanto, de deixar um pouco o espírito crítico de lado e admitirmos apenas uma grande crítica, a de nada fazer. Se você pensa que pode, acredita que pode, comece já, pois ousadia contém genialidade, poder e magia.
Vamos repor um pouco da ousadia de Paul Harris em Rotary. Rotary Ação. Rubens Mário Stoff, governador do Distrito 4590, ano 2001. Apesar de ser distante, 21 anos essa mensagem, parece que ela é bem atual, né? Ou seja, nós temos que inovar, nós temos que criar consciência, ser atuantes, e esse ano, mais do que nenhum outro, isso foi necessário. E o Rotary está aí firme, está pujante, está cheio de atitudes, cheio de consciência, e esperamos que nos próximos anos possamos inovar mais ainda, ser diferentes e ajudar a nossa comunidade que tanto precisa. Tenha uma excelente reunião. Obrigada, companheiro Olímpio. Que pena que o Rubens Mário não está aqui, né? Para os companheiros novos, o nosso companheiro Rubens Mário Stoff, ele foi governador do distrito no ano rotário 2000-2001. O lema dele era ser consciente, seja atuante, né? O lema criar consciência e ser atuante. E eu acho que é uma reflexão que é muito atual, né? Nós podemos trazer isso até hoje. Então, fica essa reflexão nessa sexta-feira de manhã. E só para relembrar, também constar em ata, nessa semana nós entregamos uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho para a Lara, né, a Associação Laço Rosa de Araras, que na semana que vem vai apresentar os trabalhos para a gente aqui em reunião. E nós damos também uma cadeira de rodas para a Casa de Repouso Emanuel. Nós mandamos as fotos no grupo e são frutos do nosso projeto Lacre Solidário, que o Devitt explicou na reunião passada. O nosso companheiro Avelar conseguiu a doação de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho, não é fruto do projeto Lacre Solidário, né? O Avelar até levantou a mão, pode falar, Avelar. Só que tem que ligar o microfone. Bom dia. Na verdade, vai ter mais uma cadeira de rodas. Avelar não tá. Por que eu não estou ouvindo? Então, desculpa, pode continuar. Na verdade, vai chegar mais uma cadeira de banho. Muito obrigada, a gente fica muito feliz que, né, as pessoas estejam confiando no nosso trabalho a ponto de doar essas coisas diretamente para a gente, né? E a cadeira de rodas, o Marcos falou que a Basílica estava precisando, então nós vamos doar para a Basílica, a entrega vai ser feita na sexta-feira que vem, no dia 28, depois eu passo o horário certinho para vocês, que a gente está acertando com o padre. E a ANCRA solicitou também, né? Então, uma cadeira de banho a gente vai doar para a ANCRA e depois eu vou ver se eles precisam de duas ou se tem outra instituição precisando de uma cadeira de banho, mas nós estamos aqui fazendo o bem, né? E é uma alegria ver os frutos de todo o nosso trabalho. Então, parabéns ao clube, parabéns ao Avelar também, que recebeu essa oportunidade aqui e já nos passou. Durante a semana eu vou avisando, então, sobre as entregas para vocês. E eu tenho só mais 2 recadinhos antes de passar a palavra para o companheiro Rogério. O primeiro é, se vocês olharem o e-mail de vocês, tem 2 convocações de assembleia, né? A primeira é a convocação para a Assembleia Geral Ordinária para transmissão de posse, para transmissão da presidência e posse do Conselho Diretor, que ficou marcada para o dia 25 de junho, às 8 horas da noite, que vai ser a nossa festiva de posse, que daí o nosso vice-presidente, presidente eleito, Renato, vai se tornar o nosso presidente em exercício já. E também tem a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária para sexta-feira, dia 18 de junho, às 7 horas da manhã, para nós reformarmos o Estatuto Social e o Regimento Interno do clube, que estão atualizados. Eu só quero explicar uma coisinha para não deixar vocês assustados, que eu coloquei na convocação que nós iríamos analisar todo o documento, e nós vamos mesmo, mas eu precisei colocar aquilo, porque senão eu teria que discriminar na convocação cada ponto que seria colocado para a votação, e é bastante coisa que a gente realmente vai ter que analisar tudo, mas não fiquem assustados, que a gente vai fazer de uma forma bem dinâmica para conseguir fazer o melhor dentro do tempo que nós temos, né? Porque eu me propus a entregar o clube da melhor forma possível para o Renato, e é isso que eu pretendo fazer até o dia 18, e no dia 25, aí é com ele.
E o último aviso, calma, Rogério, calma que eu já te passo a palavra. Os 3 Rotary Clubes não, os 3 não, são 5, os 5 ou 6, gente, eu não... Os Rotary Clubes da região 3, né, a região que nós nos inserimos dentro do distrito, que são Araras, Araraçu, Araras Alvorada, Pirassununga, Leme, Conchal, são 6, e os Rotaracts Interact Clubes, né, vinculados a esses clubes, resolveram juntos promover um RILA regional. Há pouco tempo atrás nós tivemos o RILA distrital, o pessoal se empolgou, gostou muito, a companheira Ana Osh do Araraçu estava muito feliz assim, com o que teve, falou, vamos fazer um para a nossa região para integrar os nossos jovens aqui, né? O RILA é aquele prêmio Rotary de liderança juvenil, é uma oportunidade bem legal, então nós estamos organizando uma palestra com algum governador e uma palestra sobre liderança, e depois os jovens vão fazer uma dinâmica, uma interação com quiz e brincadeiras com músicas, que é um evento que é para eles mesmo. O evento ele foi agendado para o dia 19 de junho, que é um sábado, às 3 horas da tarde. Então, separem essa tarde de sábado para poder participar, porque vai ser um evento muito gostoso, um evento muito prazeroso e vai ser impactante para os nossos jovens, né? Eu acho que é importante a gente investir bastante na liderança, na capacidade, nas qualidades deles, porque eles vão conduzir os nossos clubes, as nossas cidades e tudo depois, né? Então, vamos tratá-los com muito carinho e criar essa oportunidade para eles também de terem essa integração entre si. Agora, eu acho que eu já falei muito. Nesse mês de maio, nós temos o Dia Internacional da Família, né? E acho que nada mais oportuno do que a gente falar sobre família, aprender mais sobre o relacionamento familiar, ainda mais nesse momento em que estamos inseridos. Então, para mais uma palestra super relevante e super importante, eu passo a palavra ao nosso companheiro Rogério De Gasperi. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gratidão, Dani, pelo convite. Mais uma vez aqui, trocando experiências, compartilhando experiências com os companheiros. Eu fico muito feliz quando vou fazer uma palestra, porque eu tenho alguns mentores e um deles ele diz o seguinte: quando a gente está falando com as pessoas estão doando para a gente o que mais importante, uma das coisas mais importantes da vida delas, que é o tempo, né? Então isso é muito importante, é uma responsabilidade muito grande para quem está falando. Mas vamos lá, é um tema muito relevante realmente. Quando falamos de família e a pandemia, principalmente, eu tenho nos meus atendimentos atendido muitos casais, às vezes, pessoas, e principalmente crianças que estão sofrendo demais com isso. E por que as pessoas estão sofrendo mais neste momento de pandemia, além, é claro, da ansiedade em relação aquilo que a gente não sabe o que vem pela frente? Isso naturalmente causa uma ansiedade, pelo fato de não sabermos o que vai acontecer com relação a essa expectativa de vacinas, essas mutações do vírus, enfim. Isso tudo traz uma ansiedade para todas as pessoas e isso é normal. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Nós temos que ter ansiedade, porque isso vem desde a época das cavernas. Eu costumo muito citar isso, porque o nosso subconsciente, que é onde estão todas as nossas emoções, é quem controla a nossa vida, né? A nossa mente consciente, ela é responsável por 5% apenas das nossas atitudes, e o subconsciente por 95%. Ou seja, nós somos, eu friso sempre isso, nós somos seres extremamente emocionais. E o subconsciente, o nosso subconsciente é o mesmo desde a época das cavernas, ele não mudou. Desde lá de antigamente, o que foi evoluindo foi a mente consciente que veio depois e o mundo, né? O nosso subconsciente não foi feito para lidar com a internet, com as redes sociais, e isso, obviamente, causa muito problema emocional nas pessoas. Parece que não, mas isso traz, sim, para o subconsciente das pessoas uma ansiedade ainda maior.
E o que acontece? O principal motivo de termos as famílias estarem sofrendo muito é o fato do isolamento social. Esse isolamento, ele, voltando àquilo que eu estava dizendo, ele vai contra a nossa natureza, ele vai contra a natureza do subconsciente. O nosso subconsciente, desde a época das cavernas, o ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Ele vivia em tribos lá atrás, sempre, ele nunca ficou sozinho, né? E esse fato de ter agora que ficar nesse isolamento, isso traz, vamos dizer assim, um confronto com a própria natureza do ser humano. Nós sentimos muito esse fato de termos que ficar isolados, e o que acontece? Os casais estão tendo muitos problemas hoje de relacionamento, principalmente nós estamos vendo aí muitos divórcios, muitas discussões entre casais, porque eles estão ficando mais tempo juntos e não estão tendo esse contato social. Ou seja, ficou todo mundo preso, entre aspas, e os casais, muitas vezes, o marido e mulher não ficavam tanto tempo juntos, a grande maioria dos casais não ficavam tanto tempo juntos, e hoje nós estamos aí há mais de um ano que isso está acontecendo. E então, o que traz isso? Traz essa própria ansiedade sobre o que vai, por a gente não estar sabendo o que vai acontecer no amanhã, essa junção de tudo está trazendo muito problema para os casais. E aí, qual seria a solução? A compreensão. Nós temos que compreender o que o casal tem que compreender a linguagem do outro, um tem que compreender a linguagem do outro para que nós possamos viver bem. E para isso eu trago até aqui um livro, né, de onde eu tirei essas afirmações que eu vou dizer aqui para os companheiros, que eu já até mencionei em uma palestra que eu fiz da família no Rotary, que foi lá no SESI, salvo engano, antes da pandemia, não me lembro certinho a data, e o livro, ele fala sobre as linguagens do amor, que é para que nós possamos compreender a linguagem do amor da outra pessoa, seja do nosso cônjuge, do nosso namorado, dos filhos. E esse livro ele se chama 5 Linguagens do Amor. E eu gosto sempre de citar, quando eu vou falar de família, porque a partir do momento que nós começamos a compreender a linguagem do amor da outra pessoa, isso se torna muito mais fácil, a convivência, a compreensão. E esse livro, As 5 Linguagens do Amor, depois eu vou até disponibilizar lá no nosso grupo do WhatsApp, o autor é Gary Chapman. Ele traz essas linguagens que são as seguintes. A primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. E o que é a linguagem do amor? Cada um de nós temos uma linguagem com relação à nossa convivência, àquilo que a gente sente, à nossa personalidade. E a primeira são palavras de afirmação. E o que é isso, pessoal? Algumas pessoas, elas precisam, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam acolhidas pelo companheiro, pelo amigo, enfim, pelo cônjuge, de palavras de afirmação. E quais são? O que seriam as palavras de afirmação? É você elogiar a pessoa. Qualquer ato que ela fizer é aquele ato de elogio. Puxa, que comida gostosa. Puxa, como você está bonita. Puxa, como você é inteligente. Como você é capaz. E isso a gente tem que falar muito para as crianças, né? Parabéns pela nota que você tirou. São palavras de afirmação. Existem pessoas que não adianta você dar um presente, não adianta você abraçar, porque ela não tem essa linguagem do amor. A linguagem dela são palavras de afirmação. Então, ela prefere que você profira a ela um elogio do que você dar um presente, por exemplo. Então, essa é uma das compreensões que nós temos que ter para
para esse convívio familiar nessa época tão difícil que é a da pandemia. A segunda linguagem que ele traz é a qualidade de tempo, ou seja, existem pessoas que elas se sentem felizes com a doação do seu tempo para elas. E o que seria isso? É você sair para jantar, levar a pessoa para jantar, levar para um passeio, comer uma pipoca na praça. A pessoa fica feliz, ela se sente acolhida com isso. Então, existe esta linguagem do amor que é muito interessante também. A pessoa prefere que você convide ela para ir para um churrasco do que você chegar com um presente para ela. Então, essa é uma outra linguagem que também traz à nossa consciência a necessidade de compreendermos como funciona essa pessoa, essa linguagem. E como a gente define isso, pessoal? Às vezes, se pararmos para pensar e começarmos a pensar na atitude de cada pessoa da nossa família, você vai acabar percebendo, falar, puxa, por isso que eu dou um abraço em determinada pessoa, eu dou um abraço, por exemplo, no meu filho, e ele não gosta, ele parece que quer sair do abraço, parece que nem gosta da gente. Às vezes não, é porque a linguagem do amor dele não é aquela. E o abraço para ele não significa nada. Pelo contrário, às vezes se você pegar ele e falar assim, vamos dar uma volta na praça, pronto, você fez a felicidade dele. Então, segue aí mais uma das linguagens. A terceira linguagem é o presente, presentes. Existem pessoas que você dá presentes para ela, não precisa de mais nada, não é mesmo? Apesar de que todo mundo fala, mas todo mundo gosta de presente. Puxa, eu, por exemplo, vou dar um exemplo da minha família aqui. Se eu dou um presente, por exemplo, para minha mãe, parece que às vezes a gente fala assim, puxa vida, parece que não está nem aí. Mas por quê? Porque não é a linguagem do amor dela. Ela não tem essa linguagem. A linguagem dela é nada mais, nada menos de qualidade de tempo. Então, se eu for lá na casa dela e sentar, escutar o que ela tem para me falar, pronto, ela fica muito feliz. Então, existe essa linguagem também, que é a linguagem do presente. Existem pessoas que você dá um presente para ela, ela dá pulos de alegria. E não precisa mais fazer nada, não precisa dar abraço, não precisa falar nada, elogiar nada. Só dê um presente e ela está muito feliz. Então, essa é uma linguagem também que é muito interessante. A quarta linguagem do amor são gestos de serviços. O que são gestos de serviços? É você fazer alguma coisa pela pessoa. Por exemplo, você servir uma comida que ela gosta, você fazer uma comida que ela gosta, você fazer algum tipo de serviço para ela que a agrade. Eu vou dar um exemplo para vocês, é a minha esposa. A minha esposa, e ela tem até, ela traz isso até da mãe dela, ela não ela não gosta assim, se você quiser agradá-la, ela, por exemplo, ela não dá abraço, porque ela não tem essa linguagem do amor. A linguagem do amor dela é serviço. Então, ela gosta de fazer um prato que eu gosto. Ela é incrível, gente. Mas ela, às vezes, eu chego, ela já está o café pronto. Às vezes, aquele dia eu nem estava afim de tomar café, mas está tudo pronto. Então, ela é a linguagem dela. É aquilo que ela oferece para que ela se sinta bem. Então, eu preciso ter essa compreensão de que essa é a linguagem do amor dela. E aí, o que acontece? Se você não compreender, você acaba achando que a pessoa não está gostando daquilo que você está fazendo. Por exemplo, às vezes a pessoa que a linguagem dela não é um presente, você dá o presente para ela e ela tipo assim, não esboça aquela reação que você acha que ela tinha que esboçar e você fica, vamos dizer assim, poxa, né, fica chateado. Então, vejam como é importante não só nessa pandemia, mas isso se agravou na pandemia, de entendermos as pessoas, não só os nossos companheiros, cônjuges de casa, mas as outras pessoas também. E a última linguagem do amor, e essa é a minha linguagem, que é completamente diferente da minha esposa, por isso que eu trago aqui essa reflexão, é o toque físico. Eu sou toque físico puro. O Murilo falou aí, a Dani, sobre o abraço.
puxa vida, vocês não sabem o quanto é importante para mim. Eu adoro dar a mão, abraçar, fazer carinho. E olha só que engraçado, não é o da minha esposa. Então, no começo, lá atrás, o que eu ficava muito assim, nossa, ficava muito cabreiro. Falei, caramba, mas eu quero fazer um carinho e ela parece que não gosta, mas não é. É que não é a linguagem dela. A linguagem dela é outra. Assim como ela tem que entender a minha linguagem. Pô, esse cara toda hora fica querendo pôr a mão em mim, me abraçar e tal. Mas por quê? Porque é a linguagem do amor. E é muito interessante isso. O meu filho é igual a mim. Ele gosta de abraço, ele gosta de tocar. Então, eu adoro, né? Você imagina, você tem uma criança na sua casa que adora abraço, cafuné, aquelas coisas. Então, isso é muito gostoso. E isso tudo, se a gente trazer para essa situação que nós estamos vivendo da pandemia e da família, se não existir essa compreensão, leva àquilo que nós estamos vendo com muitas famílias, a falta de entender o outro. Parece até que o fato da pessoa não está saindo para o trabalho, às vezes está trabalhando em casa, isso se tornou um verdadeiro peso na vida das pessoas. Olha só que coisa engraçada, é até uma contradição. O próprio subconsciente ele foi feito para viver em sociedade, mas de repente o próprio casal, né, a própria família está tendo problema. Mas por quê? Pela falta de compreensão. E agora eu vou entrar na parte dos jovens, dos nossos filhos. O ambiente para as crianças é muito importante. Eu vejo que as crianças que eu atendo, elas sofrem muito, elas têm muito medo por elas estarem ouvindo, né? Queiram ou não queiram, elas estão no ambiente, e às vezes elas ouvem o casal discutindo, e elas ouvem notícias na televisão, veem notícias nas redes sociais, e elas estão com muito medo que os pais se separem. Então, eu vejo que eles trazem isso, e isso causa uma ansiedade maior ainda na criança. Ela sofre demais. A criança está sofrendo hoje porque primeiro, o fato dela não entender direito o porquê, às vezes, ela não pode ir para a escola, por que ela não pode ir para a casa de um amiguinho, por que ela não pode ir para um aniversário, e isso está trazendo problemas emocionais nas crianças. Gente, é uma coisa incrível. O meu filho, por exemplo, ele tem 11 anos, esses dias, e não é a primeira vez, ele chega para mim e fala, papai, eu não estou legal. Mas por quê? Puxa, eu estou sentindo falta dos meus amiguinhos. E a gente fica até emocionado pelo seguinte, outro dia um amiguinho fez uma festa, teve sim alguns pais que mandaram as crianças, mas nós, por exemplo, em casa, nós decidimos por não mandá-lo, porque a gente tem medo. Porque a minha mãe, que é idosa, sempre está em casa, a minha esposa vai na casa dos pais dela também. De repente, não é nem o fato dele se contaminar ou não, mas ele, de repente, trazer isso e acontecer uma tragédia, porque é o que a gente vê que está acontecendo aí. Só que as crianças, elas precisam do quê? De compreensão, de conversa. O ambiente familiar, ele é muito importante. O ambiente em si é importante para todos nós, porque percebam que às vezes quando estamos num ambiente que é pesado, um ambiente que não é legal, nós nos contaminamos, o ambiente ele contamina as pessoas. Quando você quer uma mudança da sua vida, a base da pirâmide da mudança na vida de qualquer pessoa é você mudar o ambiente. Por quê? De repente você está se sentindo mal, sofrendo com alguma coisa, e você olha para o seu ambiente e você fala, puxa, é por isso que eu estou sofrendo. A gente vê isso muito com o trabalhador, e a gente vê isso também com as pessoas, e principalmente com as crianças. Se elas estão vivendo nessa pandemia, no meio de um ambiente muito carregado, de brigas e tudo mais, elas estão sofrendo mais. E qual a saída? É nós mostrarmos o grande quesito que nós precisamos trazer para as crianças, para os nossos filhos, os nossos afilhados, enfim, sobrinhos, é a importância de mostrar um interesse por eles. Nós temos que demonstrar
interesse por aquilo que eles estão fazendo. Então, está sempre perguntando o que eles estão vendo na televisão, o que as aulas que eles estão tendo online ou não, mas está sempre perguntando, olha, como é que foi na aula hoje, o que você aprendeu, mostrar interesse por eles. Por quê? Porque se a gente não tiver esse cuidado, eles já estão sofrendo com esse isolamento, o fato de não estar tendo contato com as outras crianças. Os adolescentes também, a mesma coisa. Você imagina um adolescente, é pior ainda. Eu tenho uma sobrinha que é adolescente, que ela está sofrendo demais nessa pandemia. E por quê? Pelo fato de estar isolada. Então, o que acontece? Eu vejo também nos meus atendimentos, as crianças e os adolescentes que não estão tendo essa vamos dizer assim, esse interesse, essa extensão pelo que eles estão fazendo, o que está acontecendo? Eles estão chamando a atenção de alguma forma. E aí eles começam a dar os PTs da vida. E começam a umas conversas diferentes, e é muito perigoso. Com as redes sociais hoje a gente tem que ficar muito alerta, muito atento, porque é uma verdadeira, é uma armadilha, principalmente para as crianças e adolescentes que estão precisando de escuta ativa, que eu chamo. O que é escuta ativa? É nós darmos isso que vocês estão dando para mim, o tempo, ouvir o que eles têm para falar. Isso é muito importante, pessoal. Eu quero trazer isso para que vocês realmente compartilhem com todos os seus familiares, principalmente aqueles que têm adolescentes, crianças, porque eu tenho, nos meus atendimentos, eu tenho percebido muito isso. Às vezes a criança precisa falar, ela precisa conversar, o adolescente, então, mais ainda. Então eu trago aqui essa reflexão para todos nós das linguagens do amor. Depois eu vou colocar o livro lá no nosso grupo, é muito interessante. Eu indico esse livro para todos os casais que eu atendo ou as pessoas que estão tendo problema de relacionamento. E essa escuta ativa com as nossas crianças e adolescentes, principalmente pelo fato que a gente tem que tomar muito cuidado, porque qual está sendo o refúgio deles hoje? As redes sociais. E tem muita coisa ruim, como tem muita coisa boa também, mas infelizmente a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez, Dani, e aos companheiros pela doação desse tempo aqui, da minha pequena reflexão aqui com vocês, compartilhando o conhecimento, porque quando a gente compartilha, a gente também aprende. E de nada adianta se a gente tem conhecimento e não compartilha, é igual afeto, né? Não adianta você não compartilhar, como diz o Mário Sérgio Cortella. Então, gratidão pela oitiva, pela escuta de vocês, a escuta ativa de vocês para a minha palestra, e uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana com essas reflexões aí para vocês. Muito obrigada, Rogério. O Rafael está levantando, ele tem o livro ali, ó. Ah, que legal, Rafael, muito bom. Você tinha palestrado no Seminário Distrital da Família, que foi em janeiro de 2020. Eu lembro, nossa, foi muito bom. E eu vou abrir agora para os companheiros perguntarem ou se manifestarem a respeito, né, desse tema, se quiserem compartilhar alguma experiência também. Vocês fiquem bem à vontade, hoje a gente está aqui só nós, então, né? Vocês fiquem à vontade, a palavra está aberta. Andréia levantou, pode falar. Quero agradecer, assistiu aqui comigo a palestra Amanda, mas ela já saiu rapidinho, porque está de pijama. Minha mãe também participou aí da palestra. Rogério, gratidão. Me identifiquei aí, foi muito importante. Muito obrigada. Vou buscar o livro. Parabéns e bom final de semana. Gratidão, André. Legal. E bom que o Rafael também já conhece, já está aí para dar uma força para a gente, né, Rafael? Rogério, repete para a gente as linguagens do amor, por favor. Vamos lá. Palavras de afirmação, que são os elogios. Qualidade de tempo, que é você doar o seu tempo para a pessoa, né? Pega ela, sai para jantar, etc. Presentes, né? Os presentes que nós damos uns para os outros. Gestos de serviços, ou seja, você sempre está fazendo alguma coisa para a pessoa, servindo-a, né? A gente faz muito isso aqui no Rotary. E o toque físico. O toque físico é a quinta linguagem do amor. 5 linguagens. Companheiros, eu vou falar para vocês que
eu me identifico com todas. Então, se vocês quiserem expressar o amor de vocês, pode, qualquer uma delas, vocês podem, olha... Abraço não abraço meu pai na pandemia. Até o abraço, o beijo, o presente. Se alguém quiser me ajudar no meu serviço também, que estou por aqui, ó, por favor. Viu? Rogério, muito obrigado, viu, Rogério? Realmente foi algo que a gente nunca para refletir, né? Às vezes você pega, você dá alguma coisa para alguém, a pessoa ignora. Você não ignora, a pessoa recebe, ela fica feliz, assim, mas ela não é aquela. E você fala, nossa, não gostou, pessoa fria, né? Você faz uma homenagem, ela recebe uma homenagem, ela fica indiferente. A gente acha que não que cada pessoa tem a sua característica, tem a sua linguagem, e eu nunca na vida tinha parado para pensar nessas coisas, aprendendo a cada dia com o Rogério e com cada um dos companheiros. Muito obrigado, realmente foi muito gostosa a palestra, viu? Luiz, gratidão, Rogério. Gratidão, Luiz, gratidão. Compartilho com você, Luiz, e estou com saudade daqueles nossos cafés, onde a gente se abraçava, tomava café e conversava. Mas eu gostaria mesmo, Rogério, de essa experiência. Eu tive muito com meu filho, o André, e a coisa da gente caminhar e ele contar as necessidades, perguntar. É uma coisa, às vezes, que a gente não valoriza muito, né? Mas passar um tempo, às vezes, com alguém que a gente gosta, filho, mãe, idosa, pai, ali tentando fazer uma coisa que ele gosta, né? Porque, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, eu vejo também com o outro meu filho, o João, né? Que é uma característica completamente diferente, mas essa coisa do abraçar, de você... porque a gente quer sempre, a gente como pai, às vezes, ou como alguém mais experiente, a gente quer sempre estar contando uma experiência, contando alguma coisa, mas a gente tem que deixar eles falarem, né? Deixar eles falarem, se expressarem, fazer aquela cara de curioso, né? Para eles se sentirem à vontade. Então, eu também me identifico muito, viu, Rogério, com a palestra, e a vida para mim tem sido um aprendizado, isso da gente acompanhar as pessoas, né, de acompanhar ali os nossos filhos, nossos companheiros, muitas vezes, e muitas vezes a gente tem que ouvir, apesar de querer contar uma experiência nossa, querer contar, e a gente, às vezes é um momento só de ouvir, e talvez fazer uma pergunta só, né, para que eles reflitam, esse tipo de coisa. Mas foi muito boa, viu, Rogério? Estou muito feliz aí de ter vivido essa manhã, essa experiência com você. Gratidão, Adão, é isso aí. O Rafael está com a mão levantada, já faz um tempinho, pode falar. Não, gente, só quero referendar realmente o livro, né? Ele é fantástico e eu comprei esse livro faz uns 2 anos, até acho que um pouco mais, bem antes da pandemia. Eu devorei a leitura e eu identifico muito com os casais que eu encontro nas celebrações que eu faço. No questionário que eu mando para os casais, eu pergunto, né? O que você mais admira no noivo? O que você gosta que ele faça para você, que te agrade? O que você não gosta? Gente, isso aqui está presente. É incrível, incrivelmente presente, né? E tem casais que dizem que se renovaram, que se encontraram e aceitaram realmente ir para o altar depois que entenderam a linguagem do amor do outro. Eu não uso nem esse termo no casamento ou mesmo no questionário, né? Mas eles chegam para mim com essa informação. Eu entendi o jeito de amar do outro. Então, ótimo, por isso já mostra, né, que é uma relação que tem a tendência de ser duradoura, né, de realmente dar frutos. Galera, vale a pena, tá? É muito legal mesmo. E assim, o livro, a leitura é gostosa e ele traz experiências reais. São casais que vão atrás do personagem, né, do narrador, contando os fatos do seu dia a dia. E a gente vai se identificando. E se identifica mesmo. Fica a dica, né, Rogério? É isso aí. Gratidão, Rafael. Gratidão. Realmente é fantástico. É uma leitura, eu creio que... Eu digo eu passo muitos livros para os meus clientes lerem para ajudar na recuperação emocional e tudo mais. E esse é um que eu indico, principalmente nos casos de problemas de relacionamento. Eu achei, mudando um pouquinho, Rogério, você, nesse seminário que você fez a apresentação, eu lembro que você falou sobre a mente reptiliana, né?
que é muito interessante, né? Como pouca gente daqui ouviu essa palestra, né? Um grande número de novos associados também, numa futura oportunidade você apresentar isso, porque eu acho que ela, na realidade, é uma sequência, né? Das situações, assim, desses comportamentos, nossa, tem que entender a mente, entender as pessoas, né? Mas, olha, realmente, valeu muito essa palestra, viu? Obrigado. Eu acho que é legal porque a gente vê que amar a outra pessoa é você se doar, é você querer fazer a outra pessoa feliz, né? Não só você ser feito feliz. Então, você aprender a linguagem do amor do outro é você ter esse olhar de compreensão, esse olhar de eu te amo e quero te fazer feliz da sua forma. Né? Então, é muito importante. Eu não li ainda o livro, mas eu quero ler porque eu vou ser bem sincera que eu não sei ainda qual que é a minha. Talvez minha família possa falar, mas acho que é legal, né? A gente aprender a se conhecer também, para a gente aprender a ser amado apropriadamente. É muito importante, Dani, e isso que o Luiz falou, da gente conhecer a nossa mente, é uma das coisas que eu prezo muito quando eu faço uma palestra, ou nos cursos que eu faço, as palestras que eu dou e nos meus atendimentos, explicar para as pessoas como a nossa mente funciona. Porque a partir do momento que nós descobrimos, como o Luiz disse, o que é o reptiliano, que é a nossa natureza humana, todos os seres humanos têm, a partir do momento que nós começamos a entender como a nossa mente funciona, nós começamos a compreender mais não só os nossos comportamentos, mas também os comportamentos das outras pessoas. E aí, isso traz o quê? Quando você compreende como a outra pessoa funciona, você tem uma vida muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor, porque você não se estressa mais com determinados comportamentos, você não fica com raiva, você não fica com pena, às vezes, das pessoas, porque você começa a entender. Então, isso é fantástico e é essencial mesmo para qualquer pessoa, eu entendo. Faz muito sentido, porque nós paramos de nos machucar com a expectativa que criamos, né, da reação do outro, e nisso a gente também não machuca o outro, porque quando a gente fica machucado, a gente tende a machucar de volta, né? Então faz muito sentido, achei muito assim, já tinha assistido lá no seminário da família, mas agora aqui podendo debater e refletir de uma forma mais, né, íntima entre os companheiros, eu acho que, nossa, amei. E tem mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta relacionada ao tema? Deixa eu ver. Porque o Rogério está aqui com a gente, nós vamos tomar um café junto e eu acho que ele deve estar com o estômago assim. Tá assim, minha linguagem do amor é receber comida. Tem uma cesta. Eu já coloquei lá no grupo, viu, gente, o livro. Ai, muito obrigada. Então, Rogério, muito obrigada pela palestra, foi realmente muito bom. Acho que para a gente, né, tá aqui no mês de maio, mês da família, é importante a gente ter essa ajuda, né, no nosso relacionamento familiar. Espero que todos coloquem em prática, né, para que nossas famílias sejam felizes e recíprocas sempre. E eu vou abrir a palavra para manifestações sobre outros assuntos agora, então, quem tiver alguma coisa para acrescentar à reunião, algum assunto rotário, é esse o momento. Deixa eu ver, então. Ok. Companheiros, a nossa próxima reunião, então, vai ser na próxima sexta-feira, dia 28 de maio, às 7 horas da manhã. Nessa mesma plataforma, pelo mesmo link, nós vamos receber a presidente da Lara, que vai apresentar os trabalhos que eles têm feito, né? Desde 2016, que foi fundada, e agora na pandemia também. Eu, o Renato e a Érica estivemos lá na Lara e foi muito bonito de ver tudo que eles têm conquistado, né? Então, vai ser a pauta da nossa próxima semana e vai também ser o dia que vai começar a conferência, mas não vai ter problema de agenda, porque das 7h30 às 8h30 vai ter reunião do Colégio de Governadores então, no caso, só o Rubismar não conseguiria participar da reunião, mas se ele for participar da reunião do colégio, né?
E depois vocês podem também acompanhar a conferência aqui pelo Zoom, né? Quem quiser ir lá também, pode até arriscar, é bom dar uma ligadinha antes, falar, eu estou com o meu sábado livre, eu quero ir lá conhecer a conferência presencialmente, só dá uma ligadinha para ver se não atingiu o limite de pessoas, né? Para talvez até reservar um lugar e dar uma corridinha lá, que vai ser bem bacana. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o Rogério pela palestra, altas reflexões, vou ler esse livro depois, e espero encontrá-los, então, em breve, virtualmente ou presencialmente, de forma segura, e eu dou por encerrada a 40ª reunião ordinária do Rotary Clube de Araras Alvorada. Bom dia.